Diz assim a palavra do Senhor. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: Eu sou o pão da vida que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: Desci do céu? Jesus respondeu: Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Deus, que tu, ó Pai, fale conosco por intermédio dessa palavra, nessa manhã, que seja para nós, ó Deus, a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Queridos, nós estamos nos encaminhando para o final desse diálogo de Jesus com a multidão, ou pelo menos uma boa parte dessa multidão, já que nós encontramos no início do capítulo 6 de João, que era uma multidão de cerca de 20 mil pessoas, que constantemente se deslocava através de Jesus por causa dos milagres que ele realizava. Especialmente o milagre da multiplicação dos pães, que é o milagre que dá origem a esse diálogo entre Jesus e a multidão, provavelmente a multidão aqui representada através da figura dos fariseus, dos membros da sinagoga, já que nós encontramos no versículo 59 de que esse embate, de que esse diálogo teria ocorrido numa sinagoga. Então, depois do culto da sinagoga, Jesus ele teve esse diálogo com a multidão, provavelmente representada aí na fala pelos líderes daquela sinagoga. E o que provoca esse diálogo, porque aqui não é um discurso propriamente dito de Jesus, no sentido de sermão, mas é um diálogo que nós encontramos aqui, é pergunta e resposta. O que motiva esse diálogo que nós encontramos a partir do versículo 41 é aquilo que nós lemos até o versículo 40, em que Jesus ele se identifica como o pão vivo que desceu do céu. E todo esse discurso que tem como fundamento Jesus ter multiplicado o pão, esse pão, João capítulo 6, ele dá origem ao discurso acerca do maná, esse maná que desceu do céu, por isso que Jesus diz: eu sou aquele que desceu do céu. E ele se diz: eu que desci do céu sou o pão da vida, eu não sou como maná, eu sou o pão da vida. E por conta dessa afirmação de Jesus acerca da sua identidade, mais duas perguntas são levantadas no meio da multidão para questionar Jesus. Só que dessa vez, essas duas perguntas, elas não são direcionadas necessariamente a Jesus.
elas não são ditas. O que nós encontramos, versículo 41 até o 59, é que esses questionamentos eles são como murmurações que a multidão tem entre si. E Jesus, ouvindo essa murmuração em termo de pergunta, como se fossem questionamentos, ele responde o questionamento, mesmo que o questionamento não tenha sido direcionado imediatamente a ele. Não foi uma pergunta feita a Jesus como as outras perguntas. Agora é uma murmuração. E eu, estudando esse texto, eu lembrei muito que, por ocasião da concessão do maná ao povo de Israel no Egito, essa concessão do maná se deu debaixo de muita murmuração. Então, a gente percebe que esse ato de reclamar, de murmurar, de praguejar, de insatisfação, é algo que acompanha a história do povo desde sempre. Então, existem dois questionamentos que são feitos aqui, e, queridos, esse texto me deu muita dor de cabeça. Todo o capítulo 6 do Evangelho de João é um texto particularmente bem complicado de você explicar. É tão complicado que tem gente que até hoje não entende. Como, por exemplo, os católicos acham que, de fato, a comunhão que eles realizam na missa é o consumo da carne e do sangue de Jesus. Então, por aí você tem a ideia de que até hoje tem pessoas que não compreenderam o que Jesus queria dizer com essa expressão de carne e sangue, comer da sua carne e do seu sangue. Então, versículos 41 a 51, nós temos a primeira intervenção da multidão, a primeira pergunta. Que pergunta é essa? Nós encontramos versículo 41, quando eles dizem: como ele diz, eu desci do céu. Então, o que motivou o questionamento dos galileus que moravam lá em Cafarnaum, provavelmente os líderes da sinagoga local, foi o fato de Jesus ter anteriormente declarado que eu desci do céu. E qual é a grande questão? É porque quem está falando com Jesus são pessoas que viram Jesus crescer. São moradores de Cafarnaum. Jesus, ele cresceu naquela região. Ele era conhecido por ali. Jesus era da região da Galileia. Desde criança ele nasce em Belém, mas se muda para a Galileia. Então ele era conhecido. Seu pai, José, o seu pai humano, né, o seu padrasto, digamos assim, ele era conhecido. José, ele é citado pelo nome, sua mãe Maria também é citada, ou seja, Jesus é uma pessoa que é conhecida desde criança. Então, se nós sabemos de onde ele veio, se nós sabemos qual é a sua origem, por que ele diz que desceu do céu, não há como compreender e nem aceitar tal afirmação. Então, essa declaração de Jesus, de que ele é uma pessoa que desceu do céu, eles não conseguem compreender como isso é possível, porque eles mesmos conhecem Jesus desde pequeno e conhecem a sua família. Jesus jogando bola com a molecada, Jesus correndo, brincando de subir em árvore, brincando de correr pelos campos, subindo com as vacas, brincando com os animais. Jesus era da vivência e da convivência daquelas pessoas. Então isso causa um estranhamento, que é um estranhamento, versículo 44 em diante, Jesus vai responder esse questionamento, é um questionamento que tem como fundamento a incredulidade, e nós precisamos lembrar que anteriormente, a nossa pregação anterior, que nós falamos sobre ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, que o grande problema do ser humano aí é a incredulidade. Então, Jesus ele poderia usar palavras mais claras, mais óbvias, mas mesmo assim as pessoas ainda permaneceriam na incredulidade, não aceitariam. Em determinados momentos, Jesus fala, eu sou o Messias. Lembra para a mulher samaritana? Jesus disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele diz, eu sou a água da vida. Ele diz de maneira clara, e ainda assim as pessoas, por conta da incredulidade, elas não conseguem entender isso. Por isso que ele responde de duas maneiras. Primeiro, versículo 44, ele ressalta a incredulidade daquelas pessoas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, a primeira maneira de Jesus responder a essa afirmação, a essa descrença,
quando Jesus ele declara que ele desceu do céu, a primeira maneira e a razão pela qual Jesus encontra naquelas pessoas, porque eles não conseguem aceitar essa visão de que ele de fato desceu do céu, mesmo Jesus dando todas as evidências e realizando todos os sinais, ainda assim eles não acreditam. Por quê? Por pura incredulidade. E a maneira como é escrito esse texto, esse versículo 44, é bem complexa, né? E é como eu falei na nossa mensagem anterior, problema não é a leitura, problema não é a interpretação, o problema é aceitar o que está escrito aqui. Ele começa esse versículo 44 com duas expressões e duas palavras, talvez, duas palavras das mais fortes que existem em toda a vida. Palavra ninguém. Palavra no ninguém não quer dizer quase, todos ou uma parte. Ninguém quer dizer ninguém. É um termo absoluto. É uma negação absoluta. Ninguém. E uma segunda palavra muito forte aí é pode. Poder é uma coisa muito importante. E ele vai dizer o quê? Ninguém pode, ninguém tem poder, ninguém tem capacidade, ninguém está apto, ninguém está desejoso. O que ele fala? Ninguém pode, é impossível, é uma impossibilidade. Que impossibilidade é essa? Vir a mim. Ninguém pode ir até Jesus, absolutamente ninguém. É o que Jesus está dizendo. Eu não estou aqui usando nem arminianismo, nem calvinismo para interpretar isso, estou simplesmente dizendo o que está escrito. Jesus ele está dizendo que ninguém, absolutamente ninguém, pode ir até ele se o Pai que enviou Jesus não o trouxer. E essa expressão trouxer também é bem complicada nesse texto. A palavra trouxer aí, ela vai descrever, ela, na verdade, o verbo hebraico, o verbo grego que está sendo utilizado, é o mesmo verbo que é utilizado para quando os discípulos, eles estão naquele primeiro encontro com Jesus, em que Jesus manda jogar a rede do outro lado. O que acontece com as redes? Elas ficam cheias de peixes. E o que os discípulos fazem? Eles arrastam aquelas redes para os barcos. É a mesma palavra. Então, o que está sendo dito aqui, por exemplo, quando Paulo está pregando, as pessoas arrastam Paulo para fora da cidade. Paulo quer ser arrastado para fora da cidade? Não. Os peixes querem ser atraídos para dentro do barco? Não. Inclusive, essa palavra é tão forte que alguns, para tentar dirimir o poder que essa palavra tem, vão mudar para a palavra atrair. Talvez seja a sua versão que apareça aí. Se o Pai não o atrair, é como se ele quisesse dizer o seguinte: o Pai exerce uma influência, mas a pessoa vem por causa própria. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que ninguém pode vir até o Filho se o Pai não pegar ele e trouxer. É o que o texto está dizendo. Aí você vai brigar com Calvino, vai brigar com Armínio, com o Papa Francisco, com quem você quiser, mas é o que o texto está dizendo. E ele diz, e eu ressuscitarei no último dia. Então tem essas duas palavras fortíssimas nesse texto, ninguém pode, e existe aqui uma condição. Primeira condição para a pessoa ir a Cristo é se o Pai o trouxer, não é se a pessoa ter fé. Não é se a pessoa vai ter fé. A fé é um resultado e uma consequência daquelas pessoas que foram trazidas pelo Pai até Jesus. Elas respondem como? Com fé. Mas a condição aqui da pessoa se aproximar de Jesus é se o Pai o trouxer. Então, antes de falar de fé, antes de falar da manifestação voluntária da fé em Cristo, do incrédulo para Cristo, nós precisamos falar da condição essencial, que é se o Pai trouxer a pessoa até Cristo. Aqui não é logo que, mas é se o Pai o trouxer. É muito importante isso. O que acontece? Eles serão ressuscitados. Mas como o Pai traz essas pessoas até o Filho, versículos 45 a 47?
o Pai traz essas pessoas até o Filho, esses pecadores, nós, vocês, todos os pecadores nesse mundo, foram como conduzidos até o Filho. O texto diz, versículos 45 a 47, pela iluminação interior, porque eles aprenderam com o Pai. Versículo, isso é muito importante, gente. Olha só o que ele diz, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, eu ressuscitarei no último dia. Está escrito, versículo 45, nos profetas e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Então, existe uma maneira do Pai trazer essas pessoas até o Filho, é pelo convencimento do Espírito, é pela iluminação interior. E essas pessoas, conduzidas pelo Pai até Jesus, elas serão todas ensinadas por Deus. Isaías, que é uma repetição de Isaías capítulo 54, versículo 13. Então, esses todos aqui não quer dizer todas as pessoas desse mundo. São todas as pessoas que o Pai levou até Jesus. Então, Jesus, no versículo 44, ele inicia dizendo, ninguém pode vir se o Pai que me enviou não trouxer. E ele termina o versículo 45, versículo 45, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Então, nós temos uma grande impossibilidade, ninguém pode, e nós temos ao final do versículo 45, diz que todo aquele que ouviu do Pai, todo aquele que ouviu do Pai, esse vai até Jesus. E a segunda maneira de responder à incredulidade da multidão, nós encontramos aí na continuação desse texto. Quando ele é questionado, como assim desci do céu? Como você pode afirmar tal coisa, sendo que nós conhecemos a sua família? Jesus, ao contrário do que alguns fariam, ou seja, retrocederiam da afirmação, espera aí, vocês não me entenderam bem, deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Na verdade, Jesus, ele enfatiza aquilo que ele disse anteriormente. Ele não volta atrás, ele enfatiza, ele defende a sua natureza, ele defende a sua origem, ele diz, eu sou o pão da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida, versículo 48. Ele não está negando, ele está enfatizando tudo aquilo que deu origem à discussão. Ele não está retrocedendo em suas afirmações, nem está negando a sua divindade e a sua humanidade. O que ele está dizendo é enfatizando tudo aquilo que ele já ensinou. O maná, é o que ele está dizendo aqui, o maná ele era perecível e não salvava ninguém. O maná é um tipo de alimento comum que sustenta a vida física por um tempo, mas as pessoas que consomem o maná voltam a ter fome e morrem. Só que quem se alimenta do pão da vida, que é Jesus, não perecerá, mas viverá eternamente. Então, Jesus ele não apenas ele defende a sua própria identidade e a sua natureza, mas agora ele aprofunda o conhecimento daquelas pessoas sobre quem de fato ele é. E ele vai ainda mais longe. Jesus ele está imparável. Ele agora não é apenas o pão da vida, mas ele diz no versículo 51, que o pão que ele vai dar para a vida do mundo é a sua própria carne. Olha como isso é forte, gente. Então Jesus ele estava falando sobre aquele pão que as multidões comeram e se alimentaram e se fartaram. Desse milagre ele chama a atenção para ele como o pão da vida. A multidão responde questionando, você é maior do que Moisés que nos deu o maná do céu? Ele diz, o maná, ele fazia com que as pessoas se alimentassem e depois morressem. Eu, ao contrário, eu sou o pão da vida. Porque eu sou o pão que desceu do céu. O que a multidão faz? Como você diz que você desceu do céu? E ele, ao contrário de recuar, o que ele diz? Eu sou muito melhor do que o maná, porque quem comer desse pão não terá mais fome.
E o pão, aí ele se aprofunda ainda mais e causa um escândalo. E o pão que eu vou dar para vocês é a minha carne. Ora, quem está estudando conosco o Antigo Testamento, fazendo a leitura, sabe que em textos como Levíticos, as restrições alimentares eram muito rigorosas. Muito rigorosas. Havia uma série de comidas que um judeu não poderia comer, uma série de produtos, seja da terra, seja dos animais, peixes, aves, que eles não poderiam comer. E nós temos então, versículos 52 a 59, o segundo questionamento da multidão sobre Jesus, sobre aquilo que ele declara. E eles se perguntam, como é que este pode nos dar da sua própria carne para comer? A multidão, ela continua pensando em termos materiais humanos, terrenos. E Jesus, ele abruptamente muda a metáfora do pão para a carne. Mas ele continua falando sobre um alimento sobrenatural, sobre um alimento que produz vida eterna nas pessoas. Mas agora não é mais pão, agora ele está falando sobre ele mesmo. É interessante porque aquilo que para a multidão parecia se tornar obscuro, na verdade, Jesus está tornando mais claro. Ele está sendo mais claro agora, mas para a multidão está se tornando mais confuso. Por que você consegue hoje ver clareza nas palavras de Jesus? Porque são aceitáveis a ideia de que você precisa se alimentar do corpo e do sangue do Salvador. Porque você conhece a Cristo, você foi salva, você foi conduzida ao Filho pelo Pai. Se não fosse assim, você continuaria seguindo na mesma incredulidade. E o que isso causa? Repulsa. Repulsa naqueles judeus cujas dietas eram extremamente rígidas. Porco não podia comer. Não era todo tipo de animal, quadrúpede, que eles poderiam se alimentar. Nem todo tipo de ave, nem todo tipo de peixe eles poderiam consumir. Quanto mais se alimentar da carne de outro ser humano. Isso era algo escandaloso. E talvez que você se pergunte, às vezes eu me pergunto também, por que Jesus não pegou leve, não foi? Por que Jesus não modernizou o discurso dele, como a gente às vezes faz hoje, mas ele foi tão incisivo? Jesus, ele não retrocede, ao contrário, ele avança na analogia. Aquilo que parece que está ocultando uma verdade, Jesus, na verdade, está revelando quem de fato ele é e qual seria a sua obra. Mas ele não para por aí. Ele diz para aquelas pessoas que eles deveriam não apenas se alimentar do corpo, mas também tomar o seu sangue. Meu irmão, você falar para um judeu que ele tinha que tomar sangue. Levítico capítulo 17, versículo 14, era terminantemente proibido o consumo de qualquer carne com sangue. Qualquer. Você, quando matava um animal, o animal ele só poderia ser morto degolado, para que todo o sangue saísse daquele animal. Era proibido. O que Jesus está dizendo? Vocês vão se alimentar do meu sangue, se quiserem ter vida. É impossível você imaginar que numa sociedade daquela época as pessoas não tenham se sentido profundamente ofendidas com aquilo que Jesus estava dizendo. Elas não compreendiam. Mas sabe por que elas não compreendiam? Porque elas não lembraram de Levítico capítulo 17, versículo 11. O que Levítico 17, 11 fala? Porque a vida está no sangue. Ou seja, a promessa de Cristo aqui não quer dizer que literalmente deva-se consumir a sua carne e literalmente deva-se beber o seu sangue. Mas o que ele está querendo falar sobre alimentar-se é de você ter uma participação completa e total com aquele que oferece seu corpo e seu sangue pelo perdão dos pecados. Mas eles não compreendem isso. Obviamente, alimentar-se do sangue do corpo é uma metáfora, é uma ilustração, uma maneira de falar do tipo de apropriação e de relação que nós temos com Cristo.
Quem comer desta carne e beber deste sangue, versículo 23, terá vida. Eu achei muito interessante, essa semana, né, eu assisti numa palestra, e um pastor fazendo um comentário sobre outro pastor, e eu lembrei muito das nossas reflexões, e esse pastor defendia que o crente pode perder a salvação. Eu acho que ele não leu o Evangelho de João, pelo menos o capítulo 6. Como uma obra tão grandiosa, ela pode ser tão facilmente desmontada. Não é a visão que João capítulo 6 ele está passando. Ele fala que quem se alimenta do corpo, quem bebe do sangue terá vida, versículo 53, será ressuscitado no último dia, versículo 54. Perceba que todas essas expressões, elas tratam acerca de certezas e não de meras possibilidades. Jesus não está dizendo que se você for fiel até o final, você vai ter vida. Que se você for fiel até o final, se você não cair, se você não pecar, você vai ser ressuscitado. Ele não está dizendo isso, ele está garantindo por si só que a morte, o sacrifício, o corpo e o sangue são necessários e suficientes para garantir não apenas a salvação temporal, mas manter eternamente aquela pessoa salva. Versículo 53, quem come do corpo, quem bebe do sangue, permanece em Cristo e Cristo permanece nele. Como isso é forte, amados. Você se alimentou do sangue, ele diz, olha, permanece em mim, eu permaneço nele. Então, o que é permanecer segundo aqueles que acreditam que salvação se perca? É permanecer, mas não é muito não. Que tipo de permanência é essa que não é fixa e nem confiável? Então, quem se alimenta do corpo, quem bebe do sangue do Senhor, quem desfruta desse relacionamento profundo de salvação com Ele, essa pessoa permanece nele. Então, por mais que a gente enfrente as nossas dificuldades, mas nós permanecemos. Deus, Ele nos protege, nos guarda, nos sustenta, nos preserva para aquele dia. Então, crente não perde salvação porque ele não abandona o seu Senhor. E eu lembrei muito daquele texto que fala, né? Se estáis sem disciplina, sois bastardos. Então, a pessoa está na igreja, foi para o mundão, está chafurdando na lama, como diz a palavra, né? O porco voltou para o lamaçal, o cachorro voltou para o seu vômito, está muito bem lá, está sem disciplina, é bastardo, não é filho. Mas eu não posso falar que um filho verdadeiro, salvo, remido, transformado pelo poder de Jesus, que essa pessoa possa por alguma razão perder a salvação. Isso é inconcebível, isso é irracional, isso é ilógico. Versículo 57, ele viverá por Cristo, toda a vida dependendo dele. Versículo 58, viverá eternamente. Jesus, ele se apresenta e oferece a si mesmo como o alimento espiritual que dá a vida eterna. É ele, mais ninguém. Eu quero concluir fazendo 3 aplicações que eu apontei aqui para os irmãos. Primeiro, nós vamos ver semana que vem que esse discurso, essa pregação de Jesus para a multidão, lhe gerou o esvaziamento da igreja. A igreja foi embora, foi procurar uma igreja pós-moderna, foi procurar uma igreja emergente, talvez eu não vou dizer o nome não, para não complicar para o meu lado, eu estou sem dinheiro para pagar advogado, mas enfim, porque eu estou assim, ou eu compro café, ou eu pago advogado. Como eu gosto mais de café do que advogado, eu vou continuar comprando café, é não, pastor Eduardo? Então vamos lá. Vamos passar essa parte. Então, muitos, eles podem estar enganados sobre a sua situação com Cristo. A verdade é essa. Até certo ponto, Jesus é plenamente aceitável por qualquer incrédulo.
vou falar um negócio aqui que vai incomodar, um pouquinho, só um pouquinho. Aquele Jesus do The Chosen é o Jesus padrão da incredulidade. Quer dizer, Jesus precisando de ajuda para escrever o Sermão do Monte. Meu Deus! Aquele Jesus é plenamente aceitável, você não precisa de transformação para receber aquele Cristo. Então, até certo ponto, Jesus é aceito. Perceba que a multidão está indo atrás de Jesus. O sonho de todo pregador, multidão acompanhando, enchendo estádio. Mas a partir de determinado momento, seguir a Cristo é insuportável para o falso crente. Ou deveria ser, dependendo da maneira como nós pregamos o Evangelho. Não pelo custo de vida e pelos desafios da vida cristã. Não é isso. Veja só, alguém daquela multidão foi perseguido? Daquela multidão que estava com Jesus. Alguém sofreu perseguição por causa de Jesus ali? Ninguém. Alguém teve perda financeira por conta de estar ali andando com Jesus? Ninguém. O grande problema e o que afastou as pessoas naquele momento não foram as perseguições e os desafios da ética cristã, foi o ensino do verdadeiro evangelho. Foi a palavra que afastou as falsas ovelhas, os lobos, os bodes, foi o evangelho que afastou. Então, o primeiro problema daquelas pessoas ali não foi com um tipo de evangelho altamente exigente, que exige que você vá para a igreja, que você dê sua vida para Jesus, que você abdique da sua vida, né? Lucas 9:23, vira após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. O que está afastando as pessoas é só o ensino. Então, o ensino é suficiente, deveria ser, para mostrar para as pessoas quem é Jesus, manter os lobos do lado de fora da igreja e os crentes seguros na comunhão cristã. Em determinados momentos, a mensagem do evangelho, ela deve ser incômoda para o incrédulo. Então, se o incrédulo ele vem na igreja, ouve o evangelho e não tem confronto nenhum, não se sente confrontado, não aprendeu sobre pecado, sobre morte espiritual, sobre condenação eterna, algum problema, então nós podemos estar enchendo igrejas com pessoas iludidas acerca da sua condição espiritual. Segunda aplicação. Queridos, nós devemos enfatizar a graça soberana de Deus ao conduzir pecadores a Cristo. Deus conduz ou atrai pessoas a Cristo. Se não fosse pela ação graciosa do Pai, jamais haveria salvação para qualquer pecador. É o Pai que atrai pessoas para Jesus. Se não fosse pela ação graciosa de Deus, do Pai, não haveria nenhuma salvação. No céu não tem ninguém que não foi atraído pelo Pai. Tem um comentário, não é bem um comentário, o nome do livro é Reflexões no Evangelho de João, de J.C. Riley. Excelente o livro. Ele tem reflexões no Evangelho de João, de Mateus, Marcos e Lucas, e eu estou lendo, acompanhando aqui o Evangelho esse texto do J.C. Riley sobre o Evangelho de João. E ele falou um negócio que me chamou muita atenção, e eu coloquei aqui em aspas. Ele diz assim, J.C. Riley: de uma vez por todas, lembremos que a vontade do homem é a parte onde se encontra a incapacidade. O problema não é o homem poder, isso é o que eu estou falando, o problema é que o homem não deseja ir a Deus. O homem não é aquele, eu quero, eu só não consigo. Não, ele não quer ir. E ele continua, sua falta de capacidade não é física e sim moral. Não seria verdadeiro afirmar que o homem tem um desejo sincero e uma vontade autêntica de vir a Cristo, mas não possui força para isso. Seria mais verdadeiro dizer que o homem não tem poder de vir a Cristo porque não tem desejo ou vontade de fazer isso. Não é verdade que ele desejaria vir a Deus se pudesse. O correto
é declarar que ele viria a Deus se o desejasse. A vontade corrompida, as inclinações secretas e a necessidade do coração são as verdadeiras causas da incredulidade. É nesse aspecto que reside o engano. A capacidade que necessitamos é, na verdade, uma nova vontade. É exatamente nesse ponto que precisamos ser trazidos. Muito interessante o que J.C. Ryle fala sobre esse capítulo de João 6. E terceiro, por fim, devemos nos apossar das grandiosas promessas de Cristo contidas neste ensino. Veja o quão especiais são as promessas que nós encontramos nesse capítulo. Nós somos tirados de um mundo condenado para a salvação por intermédio do Filho de Deus. Fomos atraídos pelo Pai para Cristo. Fomos conduzidos pelo Pai a Cristo. Fomos arrastados pelo Pai a Cristo. Nós somos salvos, nós somos preservados e seremos ressuscitados no último dia. Nós devemos nos apropriar dessas promessas bíblicas. Como diz, toma posse, receba. Como diz assim, né? Receba porque é bíblico, porque é promessa para os salvos. Isso deve gerar em nós ânimo e disposição, mesmo que nossos dias sejam profundamente desafiadores. Sabendo que nas mãos deles, do nosso Pai, do nosso Salvador, nós estamos ampla, total e fielmente protegidos. Nada vai nos tirar da mão do nosso Senhor e Salvador, porque foi determinado pelo Pai ao nosso Salvador que ele não perca nenhum daquele que ele deu. Está determinado, está escrito, e o meu Salvador, ele em obediência ao Pai dele, ele vai cumprir aquilo que foi determinado. Então nós precisamos, queridos, olhar para essas grandiosas promessas de salvação que nós encontramos no Evangelho de João, lá no capítulo 6. A multidão incrédula e nós, com os olhos abertos, precisamos olhar para as grandes bênçãos que existem para nós nesse capítulo de João 6. Eles recusaram, por causa da incredulidade, nós recebemos todas essas bênçãos. Isso deve gerar, queridos, alegria, ânimo, disposição, sabendo que a nossa vida está guardada no nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Querido, fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor.